Fala galera, beleza? Mais uma vez, Hugo Simério com vocês, em parceria com a editora Atualizar. Olha só, hoje nós vamos falar sobre radiciação. Para entender essa radiciação, a gente tem que entender o que seria essa operação, a tal raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, né? Então olha só, inicialmente eu vou contar uma historinha para vocês. Seguinte, lá por volta de 1500, um matemático, Christopher Rudolph, que foi que ele disse? Ele começou a indagar, poxa, será que eu consigo pegar um quadrado e dividir em outros quadrados? Então, olha o que ele falou. Eu vou pegar um quadrado e vou colocar quantos quadrados no máximo aqui dentro? Se eu tiver um quadrado dentro desse primeiro que eu coloquei aqui para ti, ó, exatamente com o mesmo tamanho, eu vou ter um quadrado. Olha agora, esse quadrado, se eu colocar agora 4 quadrados menores, eles se encaixam perfeitamente. Se eu dividir o meu quadrado grande em 9 quadradinhos aqui, ó, se encaixam perfeitamente também. Então, percebes que um quadrado ele pode ser dividido em 4 quadrados menores, 9 quadrados menores, 16 quadrados menores, 25 quadrados menores e assim vai. A ideia toda é o seguinte: tu colocares uma quantidade ali de quadrados menores dentro desse quadrado maior. E olha só o que ele percebeu. Se tu colocas aí, ó, um quadrado de mesmo tamanho dentro dele, o lado desse meu quadrado vai ser o lado do próprio quadrado interno, ou seja, um quadrado, lado 1. Olha agora, se tu conseguires colocar 4 quadrados idênticos dentro do teu quadrado maior, olha só, o lado do teu quadrado maior, ele vai ter 2 lados de quadrados menores. Se tu colocares agora no teu quadrado maior 9, um lado do quadrado maior vai ter 3 lados do quadrado menor. Então, saca só, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu terei 2 lados do pequenininho somando-se e dando o lado do maior. Agora, eu tenho 3 ladinhos aqui, ó, de quadrados menores, somando e dando o quadrado maior, o lado do quadrado maior. E aqui, quando tu colocares 16, o lado do quadrado maior, ele vai ter quantos lados de quadrados menores? 4. Então, olha só. Aqui, radix quadratum equalis radix quadratum. Por exemplo, isso aqui para ti está dizendo o lado do quadrado que tem, por exemplo, aqui, ó, 4 quadrados menores, vai ser 2. Se eu falo assim para ti, ó, o lado do quadrado com 9 quadrados menores vai ser 3. O lado do quadrado com 16 quadrados menores vai ser 4. Então, radix quadratum, alguma coisa, equalis, ele está dizendo o seguinte: o lado do teu quadrado com uma quantidade de quadradinhos menores aqui dentro dele é igual a uma coisa. Se forem 4, 2.
Se forem 9, 3. Se forem 16, 4. Então, isso aqui foi se simplificando, né? A mesma ideia do nosso vocabulário ali, ó. Lembra que no início, tu vês aqueles filmes antigos ali, Vossa Mercê faz isso, Vossa Mercê aquilo. Aí depois, Vós me sê, Vós me sê, Vós me sê aquilo lá, Vós me sê aquilo cá, né? Então, hoje, você faz isso, você faz aquilo, você vai fazer o vestibular, você vai fazer o concurso, né? Se o cara for mais íntimo ainda, ei, você vem aqui hoje? Você vai ali na esquina? Você vai no show? Então percebes que vão simplificando aí as expressões de tal forma que aquilo que era uma expressão com várias palavras se torna um símbolo apenas. E foi o que aconteceu aqui na nossa raiz, do nosso lado, né? O lado do quadrado com 4 quadrados pequenos é igual a 2. Então, começou-se a colocar, olha, o R é a tua raiz, né? O R, tá? Do teu quadrado que tem 4 quadrados menores é 2. Então, na realidade, aqui tu vais ter, ó, a raiz quadrada de 4 sendo 2. Eu vou até dizer assim, é como se fosse uma interpretação ao pé da letra do que estava escrito aqui. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Na realidade, o lado do quadrado com 4 quadrados menores dentro dele é igual a 2, beleza? Então foi consagrado pelo uso. Raiz quadrada de alguma coisa é igual a outra, tá? Então, olha aqui, segue a linha. Se a raiz quadrada de 4 é 2, tu terás raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. E assim vai. Então, no final das contas, essa ideia da raiz alguma coisa surgiu com essa pequena observação, não é? Com o tempo foi se desenvolvendo outras formas de raízes cúbicas, raiz quarta, raiz quinta, né? Então aqui, olha, digamos que é uma forma geral dessa operação. Então tu tens raiz enésima do A te dará uma resposta. Tá ok? Esses elementos que eu destaquei aqui, o teu N, ele vai ter um nome. Índice. Ele é o índice da tua operação. Ele vai ser o índice da tua raiz ali. Esse símbolo aí, que vai representar aquele R lá de trás da historinha, ele é o teu radical. Radical. Beleza? O número que está aqui dentro, tu estás tirando essa raiz aí, ele vai ser o teu radicando. Beleza? E o teu resultado, ele vai ser a tua raiz propriamente dita. Beleza? Então hoje tu tens raiz cúbica de 8, por exemplo, daria 2. Vou já explorar isso contigo. Então, rolou inicialmente dessa forma, depois começaram a simplificar a expressão até chegar neste símbolo, que é o teu radical, tá? E a partir daí começou-se a desenvolver outros tipos de raízes. Tá? Existem propriedades importantes em relação a essa operação. Que propriedades são essas? Olha só. Primeira, quando tu tens raiz enésima de A elevado a N. Aqui está bem claro que o teu índice, o índice do teu radical, ele é igual ao expoente
do que está dentro, né? Quando o índice lá de fora for igual ao expoente que está aqui dentro, ó, a tua raiz vai dar o próprio A. Um exemplo disso, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. O índice é igual ao expoente, basta colocar o 2 aqui, ó, do lado de fora. Beleza? Hugo, se eu tiver isso bem aqui, ó, raiz de 4 ao quadrado. E agora, Hugo? Aqui fora não tem nada, aqui é 2. Na realidade, quando o teu índice for 2, o índice do teu radical, não há necessidade de tu expressares ele ali, colocar isso 2. Então aqui, quando não houver índice explícito, já sabes que é 2. Opa, então Hugo, ele já pode, eu posso aplicar a propriedade? Pode, com certeza. Aqui tu vais ter, ó, o índice que é 2, o expoente 2, então a tua resposta será 4. Bacana? Olha só a segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte, ó, se tu tiveres raiz enésima, ou seja, o teu n ali do lado de fora, de a elevado a m, tu podes multiplicar o teu índice do teu radical por p, e se tu multiplicares por p esse teu índice, o expoente lá dentro também vai ser multiplicado. Aqui, se tu multiplicaste teu n por p, m vai também ser multiplicado por p. Dessa forma, tu tens isso bem aqui, ó. Raiz quarta de 5 ao quadrado. Isso aqui para ti, se tu multiplicares o teu 4 por 3, 4 vezes 3, 12. Aqui dentro, o teu expoente também vai ser multiplicado por 3. Então aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Beleza? Então é isso aí o que nós temos. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo em que essa propriedade aqui, ela vai facilitar muito a tua vida. Como eu já disse em outras aulas aí para ti, a matemática ela vai servir como uma ferramenta para tu economizares tempo aí. Entendeste? Tu vais utilizar essa matemática facilitando a tua resolução, encurtando o caminho para chegar numa resposta correta, e isso aí economizando tempo para de repente utilizar em outras questões, outras matérias, tá bom? Ok? Observa aqui essa terceira propriedade. A terceira propriedade fala o seguinte, ó. Quando tu tiveres raiz enésima de A vezes B, tu podes distribuir essa raiz. Se tu tens uma multiplicação, lembra disso, olha o que eu estou falando, multiplicação, tá? Se tu tens uma multiplicação dentro de uma raiz, de um radical, mais precisamente, tá? Tu podes distribuir esse radical. Então aqui, raiz enésima de A vezes B pode ser escrito como sendo raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Exemplo disso, aqui do lado, se eu te fornecer aqui, ó, raiz quinta de 2 vezes 3. Raiz quinta de 2 vezes 3, observa dentro do radical. Eu tenho uma multiplicação? Tenho. Então aqui, tu podes colocar raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 3. Beleza? Tá ok? Olha só. A tua quarta propriedade. Hugo, tu me mostraste a multiplicação. Se fosse uma divisão, posso fazer isso também? Pode, cara. Pode fazer sim. E olha só aqui, ó, na tua divisão, quando tu tiveres uma divisão dentro de um radical, esse teu radical tu podes distribuir no numerador e no denominador. Ou seja, se tu tens uma divisão,
tu joga o radical em cima e embaixo. Acabou. Bem simples, né? Aqui, ó. Raiz sexta de... Vou colocar aqui, ó, pra ti. 7/3. Tenho divisão? Tenho. Está dentro do radical? Sim. Então, bora distribuir esse radical. Vai colocar assim, ó. Raiz sexta de 7 dividido por raiz sexta de 3. Beleza? Certo? Ok? Olha só agora. A quinta propriedade. Aqui tu vais ter uma raiz dentro de uma outra raiz. E agora, o que tu fazes? Bem simples, bem de boas. Quando tu tiveres um raiz... Agora, olha só. Raiz emésima, tá? Raiz emésima de raiz enésima de A. Esses dois índices aqui, ó. Imagine um campo aberto. Calma, não te preocupa, não vai pensar assim, ai meu Deus do céu, eu tô cheio de raiz aqui e agora, o que eu faço? Simples, transforma num só radical e multiplica esses índices. Bem simples, bem tranquilo. Então, raiz, tu pegas todos os índices dessas raízes aí, tá? E multiplica. Um exemplo disso, aqui do lado, ó. Raiz quinta de raiz cúbica de 2. Isso aqui te dará como resposta raiz 5 vezes 3, 15. Olha o teu índice aqui, ó. Raiz 15ª de 2. Beleza? Tá ok? Então, essas propriedades aí, elas são fundamentais pra gente. E elas vão facilitar largamente a nossa vida. Tá ok? Logo, logo, eu vou te mostrar como aplicá-las. Todas elas. Tá? Valeu, galera. É isso aí. Abraço.